a Cristo falando. A nós, tenta-nos mudo e sem dizer palavra. Mas de que modo? Se o não vemos nem ouvimos? Ouçam agora esta filosofia, os que a não sabem, posto que todos a experimentam. Dentro da nossa fantasia ou potência imaginativa que reside no cérebro, estão guardadas como em um tesouro secreto as imagens de todas as coisas que nos entraram pelos sentidos, a que os filósofos chamam espécies. E assim como nós, das letras do ABC, que são somente 22, trocando-as e ajuntando-as variamente, escrevemos e damos a entender o que queremos, assim o demônio, daquelas espécies que são infinitas, ordenando-as e compondo-as como mais lhe serve, pinta e representa interiormente a nossa imaginação o que mais pode inclinar, afeiçoar e atrair o apetite. E deste modo, mudamente nos tenta, mudamente nos persuade e mudamente nos engana. Isto mesmo é o que passa entre a vista e o espelho. E tanto mais viva e enganosamente, quanto é maior o desejo de bem parecer. Saem as espécies diretamente do rosto ao espelho, e recebidas no vidro e rebatidas no aço, tornam reflexamente aos olhos. E nesta ida e volta, ambas mudas e em silêncio, por engano do amor próprio, se pinta ou despinta, de tal sorte o mesmo objeto. Diz São Paulo que o demônio algumas vezes se transfigurou em anjo de luz. E estas são as transfigurações que cada dia faz o demônio mudo. Vê-se talvez ao espelho uma figura só por sua antiguidade venerável. E quando aos que a veem de fora lhes parece aquela cara pouco menos feia que um demônio, ela, depois que se viu, sai tão transfigurada que na confiança e estimação da própria beleza só lhe faltam as asas para cuidar que é anjo. Assim o cuida porque assim se viu, e assim se viu porque assim se quis ver, como se o espelho não fosse espelho do rosto, senão da vontade. A visão beatífica com que os bem-aventurados veem a Deus, chamam sabiamente os teólogos espelho voluntário. E o demônio, que como bugio de Deus, em tudo arremeda, transformando-se no espelho, o fez muito mais voluntarioso do que é Deus na visão dos bem-aventurados. Deus, na visão beatífica, é espelho voluntário, porque só se vê nele e dele o que quer Deus, que é o espelho. E o espelho em que se transformou o demônio, e muito mais voluntário é, porque se vê nele a medida e ao arbítrio da própria vontade, não o que quer ou representa o espelho, senão o que quer e
como quer quem se vê nele. Só não pode fazer o demônio que as que se veem ao espelho como querem, sejam vistas também como querem. Mas isso se supre às receitas que se vão buscar na farmácia, que no mesmo espelho ensina por acenos o mesmo demônio mudo. Há razão ou sem razão de ser tão dificultoso de se arrancar da parede de uma cela ou do afeto de uma religiosa o espelho que ali está pregado. A semelhança de Deus que Lúcifer afetou quando disse Similus ero Altíssimo. São Jerônimo e o exemplo de Blesila, nobilíssima viúva romana. São Justino mártir e o sacrílego apetite mulheril de se verem ao espelho. O espelho da deusa Palas, o arquipresbítero da Catedral de Antuérpia e os espelhos encadernados nos livros de devoção das mulheres devotas. Parte 6. Já temos chegado ao lugar de onde reservei a razão ou sem razão do demônio mudo, ou de ser tão dificultoso de se arrancar da parede de uma cela ou do afeto de uma religiosa o espelho que está ali tão pegado. É possível que uma virgem consagrada a Deus e desposada com o Filho de Deus há de estar tão casada com o espelho? É ela mulher? É ela filha de Eva? Pois de lá lhe vem esta inclinação, e não é muito que tenha lançado tão fortes raízes. Diz Tertuliano que quando Eva foi criada no paraíso, se já se tivessem inventado as lisonjas com que se costuma enfeitar a formosura, e se já houvesse também os espelhos, aos quais fosse lícito enganar e mentir, como hoje fazem, que também Eva se havia de deixar enganar deles. Isto cuidou Tertuliano de Eva, e eu cuido do demônio, que se já houvesse espelhos, não havia ele de pedir emprestada à serpente a língua, para a enganar e render. Mas digo, verás em mim tua formosura, e serás como Deus. É o que o espelho lhe disse. Que havia Eva de aceitar o partido e oferta do espelho e não a promessa da serpente. E para que não pareça coisa incrível no juízo de uma mulher antepor a glória ou idolatria de estar contemplando a sua formosura, a dignidade e divindade de ser como Deus, seja juiz e prova o mesmo demônio. Quando Lúcifer disse, serei semelhante ao Altíssimo, julgaram muitos doutores, principalmente antigos, que nesta semelhança com Deus afetara Lúcifer a divindade. Porém, muitos outros intérpretes, não menos doutos que vieram depois, não por serem mais amigos do demônio, senão porque ao mesmo demônio se deve fazer justiça quando ele a tiver, tem para si que um espírito de tão sublime entendimento não podia cair em uma ignorância tão evidente e em um erro tão crasso, senão em outro mais natural e mais próprio da formosura, em que também podem ser cúmplices os nossos espelhos. E qual foi? Foi que, vendo Lúcifer sua extremada formosura, ficou tão satisfeito dela que, renunciando à vista de Deus, não quis outra mais que a sua. Em que consiste a glória e bem-aventurança de Deus? Consiste em se estar sempre vendo a si mesmo, contemplando a sua essência, a sua divindade, a sua formosura eterna, infinita, imensa. Pois, assim como Deus se vê no espelho do seu entendimento, assim eu me quero ver no espelho do meu. E assim como ele tem a sua glória em se estar vendo a si mesmo,
assim eu quero ter a minha em me estar vendo a mim, e por isso não quero a sua glória, nem a sua bem-aventurança, senão a minha. Esta vista, pois, e esta contemplação da própria formosura é a semelhança de Deus, que Lúcifer afetou quando disse: serei semelhante ao Altíssimo. E a mesma vista e contemplação, se já houvesse espelhos no paraíso, como dizia Tertuliano, seria a maior tentação de Eva, tendo experimentado o demônio em si mesmo. Quanto mais poderosa era para a persuadir e render o silêncio do espelho mudo, que a astúcia da serpente falando. E porque esta experiência não teve lugar em Eva, porque ainda não havia espelhos, bem se viu, depois que os houve, o apetite que herdaram da mesma Eva as suas filhas. E por isso há tantas no mundo e fora do mundo que gastam as horas e perdem os dias inteiros em se estar vendo, revendo e contemplando no espelho como se não tiveram nem esperaram outra glória. Exemplo seja Blesila, aquela nobilíssima viúva romana que desde amanhecer o sol até a noite, empregava com grande vagar e estudo o dia todo em se enfeitar ao espelho. Não desenganou a Blesila nem a morte que a fez viúva, nem a mortalha que a obrigou ao capelo para lhe enfastiar aquele imortal apetite de se estar sempre vendo ao espelho. Mas pôde tanto a graça triunfadora da natureza que, com mudança não imaginada, a mesma Blesila, como se fora outra, renunciando ambos os mundos, se vestiu de um hábito grosseiro de penitência e se fez religiosa. Disse renunciando ambos os mundos, porque além deste mundo em que vivemos, em frase de latinos e gregos, há outro mundo que são os enfeites das mulheres. Não acharam os homens mais sábios nem outra menor comparação com que definir, nem outro menor nome com que declarar o excesso desta vaidade e apetite mulherio? E que fazia depois a que assim gastava os dias em semelhantes enfeites? O mesmo São Jerônimo, comparando os dias de então às noites de agora, continua dizendo com admiração: aquela Blesila, que dantes tão mal empregava os dias, agora aproveita tão santamente as noites, que ela é a primeira que se levanta a matinas e com a voz e campainha esperta as outras monjas, não para se verem e contemplarem a si, mas para irem ver e contemplar a Deus naquele espelho da oração elevada, em que nesta vida, como diz São Paulo, veem menos claramente o rosto divino que depois o hão de ver face a face. Este mesmo apetite de as mulheres se verem ao espelho, declara São Justino Marte com um notável abuso que refere do seu tempo por estas palavras. São Justino floresceu 200 anos depois da vinda de Cristo, em que ainda durava o primeiro espírito da igreja e era proibido às mulheres cristãs o uso dos espelhos. E que obraria nelas o apetite tão contrário a cristãs idólatras, que têm o seu rosto por ídolo? Diz o santo que, não se atrevendo a ter nem usar dos espelhos artificiais, com outra arte se viam, ou no azeite, ou na água. Mas não parava aqui a curiosidade, que se podia perdoar. A deusa Palas também se viu na água, e lhe serviu de emendar um defeito que não via. Como criada nos vales do Monte Ida, entre os pastores, recriava-se a deusa em tocar uma flauta, mas como ao passar de um ribeiro visse nele que a flauta lhe descompunha a harmonia das faces, inchando mais uma delas do que outra, disse: não quero comprar a tanto custo a consonância da flauta, e lançou-a para longe de si. Se aquelas boas ou más cristãs
usaram dos 2 espelhos naturais para emendar alguma descomposição ou deformidade do rosto, venial poderia ser o pecado contra o preceito. Mas diz com grande invectiva o zelo de São Justino, que o faziam para ver se a natureza as tinha dotado de algumas prendas, das que agradam aos olhos dos homens, e para as converterem em armas com que fazer guerra à castidade. Tanto mais abominável era que o verem-se, o fim porque se viam. De Arquimedes, famosíssimo matemático, sabemos que em um porto de Sicília fabricou uns espelhos, de tal forma que, reverberando neles os raios do sol, convertido em fogo, abrasaram uma armada inimiga. E tal era a diabólica tensão destas matemáticas do inferno, que a abrasarem as almas dos que falsamente se chamam amigos. Ainda é mais ímpio, e por seu modo sacrílego, este apetite mulheril de se verem ao espelho. Quase estive duvidoso se o diria, com receio de que haja quem lhe tome a invenção. Nas terras do norte, são mais usadas as orações dos livros que as das contas, e todas as senhoras levam consigo um criado à igreja em um saco de veludo. O livro que há de rezar. Ouçamos agora o autor do grande teatro da vida humana, arquipresbítero da Catedral de Antuérpia, o qual, como testemunha de vista, diz assim, falando das mulheres. O luxo, a vaidade das mulheres a tal excesso, que até nas horas ou livros de orar que levam à igreja, vão entre as folhas encadernados espelhos, nos quais estão compondo de novo os seus enfeites, a fim de que as suas fervorosas orações não apareçam diante de Deus desacompanhadas deste ornato. Até aqui o autor, a cujo teatro, se isto houvesse de sair por farsa, não haveria coisa mais ridícula. Mas se houver de representar e ponderar com juízo, nenhuma pode ouvir a cristandade, nem mais trágica, nem mais triste, nem mais injuriosa. De sorte que na igreja, onde as mulheres vão orar e adorar a Deus, se vão idolatrar a si mesmas. E naqueles livros santos, cujas folhas umas têm estampadas as imagens da Virgem Maria, outras as de Jesus Cristo crucificado, se não pejam de que apareça também as suas. Se vós não atreveis a estar 2 horas sem vos ver do amor de Deus, como esperais ver a este mesmo Deus eternamente? Ó cristandade! Ó gentilidade! Conta Pausânias que no templo maior da Arcádia estava um espelho, no qual os homens que olhavam para ele não se viam a si, mas só viam as imagens dos deuses. E quando os gentios, adoradores dos deuses falsos, entenderam que nos espelhos dos templos não se viam de haver outras imagens que as dos mesmos deuses, tem nome e fé de cristãs, as que levam os espelhos aos templos do Deus verdadeiro, não só para tirarem os olhos dos altares e os porem em si, nem só para se verem a si, que seria menor escândalo, mas para verem e enfeitarem o modo com que desejam ser vistas. E como este apetite de bem parecer, herdado de tão longe, e esta inclinação e estimação fundada nos ornatos de uma caveira e no esquecimento dela, é tão natural e tão própria do gênero feminino, e ainda na adulação do amor próprio mais enganado, não há gentileza tão perfeita que não tenha que emendar, nem tão inteira que não tenha que suprir, nem tão sã que não tenha que curar, de que o espelho é o médico. Esta é a razão, ou sem razão, da dificuldade e resistência com que nós, nos mesmos claustros religiosos e entre as mesmas que professam o desprezo dos olhos humanos,
sejam tão raras dentro das suas quatro paredes, as que deixem despegar e sair delas o espelho. O grande sacrifício que farão a Deus as religiosas que renunciarem ao espelho. Quem renuncia ao ver-se no espelho não só sacrifica a vista, senão também os olhos com que se vê. Por que são os espelhos olhos da arte? O diferente modo com que vemos as coisas no espelho ou em si mesmas. A desculpa natural das religiosas que se não atreverem a renunciar ao espelho. O exemplo das mulheres hebreias, o bronze dos espelhos e a grande concha do purificatório sacerdotal da lei antiga. Por que não tem desculpa nem excusa alguma as religiosas que andam tão despregadas ou tão pregadas a seus espelhos? Daqui, falando agora conosco, parece-se seguem duas consequências certas. A primeira é em respeito das religiosas que renunciarem ao espelho, o grande sacrifício que farão a Deus. A segunda, em respeito das que se não atreverem a tanto, uma natural desculpa de o não fazer. Quanto ao sacrifício, estão neles escondidos dois extremos rigores em que ninguém repara. O primeiro é que quem renuncia ao ver-se no espelho não só sacrifica a vista, senão também os olhos com que se vê. Funda-se esta proposição em uma sentença aprovada e louvada pela filosofia colimbricense, que é a mais autorizada e elegante que até agora apareceu no mundo. Quer dizer este grande reparo filosófico que, assim como os olhos são espelhos da natureza, assim os espelhos são os olhos da arte. Os olhos são espelhos da natureza porque neles se retratam as imagens de quem se vê, a quem chamamos meninas. E chamam-se meninas e não meninos, porque a mesma natureza parece que fez os espelhos para as mulheres e não para os homens. E por que são os espelhos olhos da arte? Admiravelmente porque os olhos naturais não se veem a si mesmos, nem o próprio rosto. E fez a arte os espelhos como segundos olhos fora de nós, para que nos pudéssemos ver a nós. Logo, quem sacrifica o espelho, não só sacrifica a vista, senão também os olhos com que se vê, e sem os quais se não pode ver. E esta é a maior mortificação ou rigor da natureza neste sacrifício.
exibição de um trabalho em processo, com vistas à criação de um espetáculo solo baseado no texto O Sermão do Demônio Mudo, de autoria do padre Antônio Vieira. O texto data de 1651. Gostaria de agradecer ao SEART e à iniciativa da Semana Integrada e por terem aceito a apresentação desse espetáculo. Agradecer também à professora Fátima Lima, supervisora da minha pesquisa de pós-doutorado, à professora Maria Brígida de Miranda, por todo o apoio de sempre ter incentivado a esse texto, da Emi Odete também, por ter permitido que eu fizesse a apresentação aqui. Também agradecer à professora Maria Cecília Coelho, que foi quem me indicou o texto em 2007 e desde então eu venho namorando com ele. Agradecer também ao professor Faleiro pelas trocas de ideias e, assim espero, futuro diretor desse espetáculo. E também o João Luiz Pereira, que é o técnico de gravação e mixagem do estúdio do Departamento de Música, e também ao laboratório de gravação ali, o estúdio de música, por ter cedido o espaço. Gostaria também de agradecer à Lília e também o Ivo, porque a concepção da luz foi do Ivo e ela é inédita. Foi feita para esse espaço e para essa ocasião. Eu queria dar um informe só para a gente aproveitar que tem uma turma aqui. O Leon está fazendo o pós-doc dele aqui e ele vai, enquanto a professora Juliana Rosa não volta, que ela está de licença saúde, ele vai substituí-la nas disciplinas de História 2 e História 4. Então, amanhã tem aula com ele às 1h30, tá? Eu não sou do departamento, mas vou aproveitar que a Márcia não está aqui, já vou avisar. E na segunda-feira tem aula às 1h30, e na terça-feira tem aula às 1h30, e na quarta e na sexta, tá certo? Tem aula a partir de agora. Tem aula todo dia. Só para rapidinho, 30 segundos para finalizar. Muito obrigada a você, Leon, porque se não fossem os estudantes, os professores, visitantes como o Leon que está aqui, professores da casa que inscreveram, a gente não teria essa programação repleta. Então foram várias atividades propostas, né, pela gente que compõe esse centro de artes. Dizer que agora a gente vai ter, agora, 6h30, a apresentação do grupo Baque Mulher. Seria ali no Teatro de Arena, mas como está chovendo, creio que seja no hall, alguma coisa assim. É um evento que faz parte do primeiro colóquio musical, coordenado pela professora Vânia Miller, do Departamento de Música. E 7h30 tem o lançamento do livro MPB no Feminino, com a apresentação de um trecho da peça Antiprincesas, da Isadora e da Ingrid, que são alunas aqui da licenciatura em teatro, e de uma roda de samba de mulheres também no espaço. Aqui tem a programação.